Então, está gravando. Então, estamos em mais um encontro do Meditação Zero, um encontro aberto nessa quarta-feira, dia 22 de agosto de 2018. E hoje com um tema aberto, né, vai ser temático, na verdade, um encontro aberto e vai ser temático. E a gente vai falar aqui, né, e conversar sobre como do entendimento, né, para o despertar, né, para a vivência do despertar. Então a gente vai falar aqui sobre como a gente consegue realmente ter esse discernimento, né, quando é que esse salto acontece, né, no momento em que a gente está buscando, né, o autoconhecimento, está se auto-investigando, está buscando saber mais sobre despertar, iluminação, e como acessar esse silêncio interno, essa vastidão interna. E às vezes a gente tem tanto conteúdo, né, como... É Solemar, é isso, meu velho? É isso, né? Como o Solemar estava ali mostrando um livrinho e tal, né? Eu tô com meus livros aqui, ó. Estou com um emprestado aqui do Otávio, aqui, ó. Antes do Eu Sou, do Moody, né? Baita livro. Não se acha mais esse livro hoje em dia. Procurei já em sebo, coisa difícil, raro. Né? Então a gente usa, a gente vê leituras, a gente busca vídeos, né? A gente fica, quando começa a tocar isso no coração da gente, a gente fica assim com aquele anseio, aquela vontade, aquela sede, né? E vai buscando, e a gente começa a participar, a encontrar mestres vivos, né, e comunidades que possam nos acolher e compartilhar essas questões com a gente, e começa os retiros e satsangs e intensivos, e a gente vai nessa busca incessante, e pratica, e meditação, e mais leitura, e quando vê, né, a família fica de lado, o trabalho fica de lado, fica tudo de lado, e a gente se joga para dentro dessa busca, né? E aí, no meio dessa busca e no meio dessas questões todas, dessa loucura interna, dessas reflexões, dessas coisas todas, a gente começa a perceber, assim, que, ok, né, essa busca aí é uma busca para ter mais paz, para ter mais prazer de viver, mas ao mesmo tempo as aflições continuam acontecendo, continuam surgindo. A gente, às vezes a gente pensa assim que alguma coisa daria tempo, né? Achava que não ia mais sentir desejos, que não ia ter mais sentir mais frustrações ou decepções, ou sentir culpa, ou sentir triste, porque afinal de contas, né, a gente está nessa busca e a gente acha que essas coisas não iam mais acontecer com a gente, e ao mesmo tempo isso, né, a vida ela continua acontecendo, as mesmas preocupações continuam em meio a tudo isso. Olha o Otávio chegando. Meio na escuridão, mas chegando, né, Otávio? É isso aí. Aê, Seja bem-vindo, maninho querido. boa noite, turma. Eu tô sem luz aqui. Boa noite. Eu tô fazendo uma introdução aqui, velho, tá? Tô na introdução Ah, aqui do legal. assunto, Vamos ver né? como é que De funciona. velas? A luz de É, velas eu tô aqui. aí, tá bom? Super Vermelho? romântico, super Tá, tá, romântico. tá avermelhada a coisa aí. Tá bonito, tá bonito. E então eu tô falando aqui, Otávio, né, que que todo esse anseio, essa busca, né, por respostas e tal, né, embora ela seja muito bonita, seja muito intensa, seja muito bacana,
muita coisa continua acontecendo, né, na nossa volta, frustrações, culpa, preocupações, todas essas questões mais humanas que a gente pode dizer assim, né, que envolve a vida prática, elas continuam acontecendo mesmo em meio a essa busca incessante por conhecimento, né, por iluminação e tal. E ao mesmo tempo que isso tudo continua acontecendo, o mergulho também está acontecendo, né, em meio a tudo isso, né? E chega em determinado momento que a gente não sabe como fazer para adequar, né, todo esse conhecimento que a gente vai tendo acesso, toda essa informação que a gente vai tendo acesso, né, através da busca e através das próprias práticas meditativas e de todos os intensivos, todas as dicas que os mestres vão passando para nós, às vezes a gente não sabe como inserir isso dentro do cotidiano, né? E fazer com que, na verdade, esse cotidiano seja realmente mais nada, seja mais leve, seja mais solto, mais tranquilo. E aí a gente, como tu falou, né, Otávio, no post, né, a gente acaba se preparando, tá, mas ok, né, agora eu tenho tanta informação, tenho tanto conhecimento, tanto saber aqui, mas ainda não consigo vivenciar tudo isso que os mestres apontam, tudo isso que a sabedoria de tanto conhecimento, né, compartilhado, eu não consigo vivenciar esse despertar, vivenciar esse silêncio, vivenciar essa paz incondicional. Então, como fazer isso? Como conciliar isso no meu cotidiano? Como fazer isso acontecer? Né? Uhum. Então, é mais ou menos por aí, né, o tema desse encontro de hoje, né? Porque, ao mesmo tempo, né, no momento em que eu começo a realmente me entregar para o processo de uma maneira não mental, mas muito mais observativa, vamos dizer assim, né, muito mais auto-investigativa, não tanto sobre informações, mas mais de observação do meu corpo, observação dos sentimentos que brotam, observação de como as emoções surgem, onde elas surgem, ou seja, fazer com que esse foco da atenção, que está buscando tanto conhecimento, ela passa para dentro e a permanecer como esse corpo-mente, ele passa a ser uma experiência, passa a ser como um tubo de ensaio, né? Um cientista que está fazendo experiências, né? Com coisas, né? Com objetos e tal, eu começo a usar então esse corpo e toda essa experiência humana como sendo a própria experiência para esperar. Então aí eu saio dos livros e começo então a usar isso aqui, né? Essa roupagem, essa experiência toda como forma dessa caminhada contemplativa, meditativa e tal. E aí começa a surgir insights e resultados muito relevantes, né? Pelo menos para mim foi assim, né? Mas vamos conversando para ir podendo compartilhar sobre isso, né? De que ponto cada um está olhando, de que perspectiva cada um está vendo e de que maneira esse nosso encontro vai desenrolar. Posso eu Por favor, falar? aproveita enquanto tem bateria aí. E, cara, e os dados e bateria aqui, eu tô sem Wi-Fi e a bateria tá pela metade. Então, não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui. Mas queria dar boa noite aí. Pô, boa noite aí, tem um monte de gente aí na sala, muito legal. Ramona, Tandemar, Laura, Yamine, Joaquim. E aí, mano?
Maneiro. Tem uma série que Eduardo, Márcio também, show. Eu queria compartilhar, assim, com todo mundo aí, um pouquinho também, assim, de como o tema, né, de hoje, assim, permeou um pouco, assim, as minhas experiências. Então, contar, assim, brevemente, assim, né, em 2006, eu acho, um pouquinho mais de 10 anos, que eu comecei, assim, essa busca, assim, né, autoconhecimento, o que que é isso? Cara, eu acho que esse troço é relevante, né, deixa eu olhar para isso, né, o que que é autoconhecimento? Aí comecei, né, e aí, me fiz, não vou entrar em detalhes, mas fiz um monte de coisas, assim, né, sentindo esse chamado, né, tava bem inicial, assim mesmo, sentindo esse chamado de, cara, eu acho que para dentro é a saída desse troço todo. Eu acho que a saída tá para dentro, cara, não pode estar para fora. E aí comecei. E aí chegou uma época que eu, enfim, descobri a meditação. E aí vim a meditação como uma ferramenta prática mesmo, né? Ou seja, se eu sou responsável por aquilo que eu vivencio, que eu experiencio, minhas emoções, pelos meus pensamentos, e a meditação surgiu como uma ferramenta de eu olhar para isso, né? E aí comecei a praticar e tudo, e acabei transitando assim, em várias escolas diferentes, tudo mais. E nessas minhas práticas, assim, eu comecei a ensinar, né? E comecei a eu mesmo experimentar, experimentar diversas formas de meditação, assim, né? E várias técnicas diferentes. E eu comecei a ensinar isso para outras pessoas, técnicas diferentes de meditação. Isso foi um trabalho que eu fiz durante um tempo aqui em Porto Alegre. E hoje eu continuo com esse trabalho, mas com um outro viés, né? Uma outra abordagem. Mas aconteceu que eu ensinava meditação, eu lia sobre meditação, eu entendia sobre meditação, eu experimentava estados de mente calma, mente tranquila, mente em paz, aquele bem-estar, né? De estar tranquilo, assim, né? E, eu gostava muito do Eckhart Tolle, gosto muito, né? Do Eckhart Tolle, do Poder do Agora. Não sei se todo mundo já leu esse livro, assim, recomendo muito. Então, eu cheguei até a fazer um workshop aqui em Porto Alegre só sobre os ensinamentos do Tolle, assim, né? Eu organizei ensinamentos centrais, né? Aspectos da consciência e aspectos da inconsciência. E, enfim, eu falava sobre isso bem tranquilo, assim, né? E conseguia transmitir esse conhecimento todo. E, e aí nisso eu também conheci me chegou até a mim o Muji, né? Que é aí um cara realizado aí ainda vivo também, um jamaicano. E aí, Fernanda, boa noite. E aí, enfim, né, uma conexão assim forte, cara. E aí eu fui sentindo cada vez esse impulso, assim, sabe? Esse puxo para descobrir que verdade é essa. Que verdade é essa? E foi muito estranho, porque até então eu achava que eu sabia o que que era isso. Eu achava que eu sabia, porque eu lia sobre meditação. Ah, sim, eu entendo, faz sentido. Eu concordo com tudo que eu estou lendo. Eu posso observar isso em mim, observar que existem pensamentos, que a mente é doida, que é um cavalo maluco. Eu posso observar que as minhas emoções brotam, né? Eu posso saber se eu estou com raiva, se eu estou triste. Então, os ensinamentos do Tolle eram fáceis de compreender. É uma linguagem muito direta e objetiva. E até então, para mim, ok, eu sei o que é isso, só falta eu viver isso, né, e tal, mas é uma questão de tempo. Mas até que esse impulso foi vindo mais forte, eu fui sentindo mais forte esse impulso de, cara, não, tá faltando algo, tá faltando algo, tá faltando algo. E aí cada vez mais eu tirava momentos para
fazer essa investigação, para mergulhar nisso, né? Para ficar só e mergulhar nisso e observar com mais clareza possível isso. E esse impulso foi ficando mais forte, mais forte, mais forte. E aquela sensação de, cara, tem algo, tem algo, tem algo que eu preciso descobrir. Eu me lembro que uma vez, assim, ficou muito claro isso para mim, assim, que não adiantava mais eu fazer qualquer outra coisa na minha vida se não descobrir isso. Porque que adianta eu fazer um projeto maravilhoso e ter sucesso em algum tipo de trabalho se eu não descobrir quem eu sou? Esse projeto, ele está correndo para quem? Que adianta eu viajar o mundo sem saber quem eu sou? Essas experiências estão acontecendo para quem? E aí me ficou claro isso, de que isso se torna uma prioridade. Parece que tem que chegar nesse ponto que é onde que isso tem que ser prioridade. Se isso não for uma prioridade, sempre vai postergar, a mente sempre vai postergar essa sua dissolução. E assim foi, eu comecei a ver que é isso que eu preciso fazer, é isso, é isso. E aí, cada momento que eu conseguia, eu tirava para olhar para isso, para mergulhar nisso. E foi então que ocorreu um dia específico, né, uma experiência específica, onde mesmo eu entendendo muito sobre meditação, eu ensinando sobre meditação para outras pessoas, ocorreu a experiência direta, né, de ver isso diretamente, onde tu, tu some e tu adentra essa dimensão que é, enfim, não tem palavras para escrever, assim, né? Só quem sente sabe, né? Então não tem nada ali, mas tem tudo que a gente sempre buscou durante todos esses anos como buscador. Tá ali o troço, tá tudo ali, mas não tem nada ali. É muito louco, é paradoxal. E aí depois que essa experiência pontual aconteceu, né? É claro que a gente fica meio desorientado, a gente fica meio loucão, assim, porque tudo que eu achava que eu era, não era mais. Tudo que eu pensei, todos os meus conceitos sobre quem eu eles não valem nada, assim, nessa experiência, assim, eles não servem para nada, assim, tudo cai por água abaixo, assim, some tudo que tu, né, construir, todos os conceitos que eu construí de quem era o Otávio, né, aquela pessoa calma, tranquila, que faz meditação, uma pessoa do bem, uma pessoa simpática, sabe, todos os conceitos que eu cria sobre quem nós somos. Uma pessoa inteligente, tudo mais, né? E claro que tem suas imperfeições também, né? Diga aí a minha esposa que diga bem quais são as minhas imperfeições. Mas, então todas essas ideias, se vão, né? E tu vê que, na verdade, a gente estava construindo um castelo de areia. E depois que isso é visto de uma forma direta, essa descoberta, é uma descoberta, né? Essa descoberta da verdade que nós somos. Quando isso acontece, é como se a gente começasse a jogar outro jogo. É como se a gente começasse a jogar um outro jogo. O jogo até então era descobrir quem eu sou. E depois que tu vê de uma forma clara que tu não é aquilo que tu pensava ser, depois o jogo começa a ser como, como ser quem eu sou durante o dia, durante o teu dia, nas tarefas que tu já faz, no teu trabalho que tu já faz, nas relações que tu já tem, assim, a trazer isso pro teu dia a dia, né? Então começa a ser como enraizar isso, né? Como enraizar essa presença no teu dia, né?
Então esse é o outro jogo que a gente começa a jogar. E aí é muito estranho porque isso vem aos poucos, né? Esses insights, essas percepções. É como se não importa mais o que vai acontecer com a minha vida, que rumo que eu vou seguir. Isso se torna irrelevante. O que se torna mais relevante é qual o meu estado de ser ou de presença a qual eu vivo as experiências. Isso começa a ser o mais relevante. Eu posso estar cortando cebola, não estou indo a lugar nenhum, não estou melhorando o mundo, não estou fazendo nada para o universo. Mas qual o meu estado de presença ali? Isso começa a ser o mais relevante. E é muito maluco, porque isso bota abaixo tudo, todas as ideias que a gente tem sobre ser alguém nesse mundo, sobre ter sucesso no mundo, sobre melhorar o mundo, sabe? Todo mundo que está aqui tem essa faceta, né? De uma pessoa do bem que quer um mundo melhor, né? Que está tentando construir um mundo melhor. Essa pessoa boazinha, assim, sabe? Essa pessoa do bem que se esforça para melhorar as coisas, para ajudar os outros irmãos, né? Que estão também sofrendo aí mundo afora, né? Então, parece que se eu não estiver fazendo isso, se eu não estiver contribuindo para um mundo melhor, é como se eu ainda não tivesse encontrado essa verdade em mim, né? Essa verdade de quem eu sou. Mas aí tu vê que é só uma ideia isso, é só um conceito, né? Tu pode estar cortando cebola, mas é o teu estado que traz essa consciência ao mundo. E isso tem um impacto a nível sutil, a gente não vê isso. A nível energético, a gente não vê isso. A gente não contabiliza isso como um resultado. Mas acontece. A consciência está chegando ao mundo através do teu corte de cebola. Então esse eu vejo assim que é muito desconcertante, porque simplesmente não é aquilo que a gente imagina. Essa questão da iluminação, né? De estar iluminado, de estar desperto, né? Parece que tá, chega um ponto, o cara vira uma chave e aí, cara, bom, porque quem olha os posts que a gente faz no Facebook, né? Pensa, cara, né? Ouve essas verdades, esses insights, e parece que a gente vive isso a todo instante. Parece que a gente está nesse êxtase meditativo a todo instante. Não, não é um processo, né? A gente encontra essas brechas durante o dia a dia. E esse é o processo. Esse é o jogo que a gente começa a jogar depois dessa descoberta, né? Ou seja, trazer esses espaços de consciência no teu dia a dia. E tu vai encontrando. E a partir de quando tu encontra isso, né, Lisandro? É aí que surgem os insights. Tu encontra aquilo, daí tu cai nessa dimensão de, cara, é verdade, eu só estava enganado. A paz já está aqui comigo. O amor já está aqui comigo. A alegria já está aqui comigo. Tudo que eu sempre busquei já está aqui comigo. Só estava enganado, achando que eu ia encontrar isso no mundo, nas pessoas, nos trabalhos, nas relações, em tudo. Era só um equívoco. E aí a gente volta esse olhar para dentro de novo e repousa nisso. E é aqui que tu começa, então, é o tema do encontro. Tu começa a vivência do despertar. É quando tu repousa esse olhar, mesmo cortando cebola, mesmo dirigindo, mesmo no banheiro, mesmo tomando banho, mesmo em qualquer circunstância. Existe essa possibilidade de tu encontrar isso em qualquer circunstância, porque essa dimensão, ela é a única constante. É a única coisa que não muda na tua experiência. É a observação. A observação nunca muda, é sempre a mesma.
É aquilo que sabe o que tu tá experienciando. Ah, ufa, falei. Beleza. Vou abrir a palavra aí, senão eu que assisto troço aí, a gente não cansa de falar. É tão legal falar disso que a gente não cansa não. Então, deixa eu abrir aí a fala para alguém. Se alguém quer compartilhar aí a sua experiência. Ó, tem uma galera aí na sala, olha que maneiro. Oh, show. Gente, sinta-se à vontade. Quem quiser tomar a palavra aí. Posso falar? Fala, mano. Daí, Ei, ator. Show. isso aí que tu falou agora, Otávio, para mim é muito verdade também, essa coisa do... O que importa é a presença, você estar presente, independente do que tu esteja fazendo. Porque eu vejo isso como o barco. Tudo em volta é o remo. Então, eu percebo isso assim, eu estou numa fase de muita presença, assim, sabe, em tudo que eu estou fazendo. Nas coisas mais simples, as mais complexas. E tá muito natural, sabe? Tá muito natural porque eu foquei bastante nisso, assim, sabe? Daí eu tô vendo isso claramente na minha vida que isso é o barco, é fazer com presença, porque, por exemplo, tudo que eu tava pensando antes, eu quero ser mais amoroso, quero ser mais dedicado ao às ações benéficas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero meditar mais, enfim, tudo isso é o remo, na verdade, é bom, é válido, mas eu percebi que quanto mais presente eu tô, independente do que eu esteja fazendo, esses remos, eles param de ter que serem feitos. Eu não preciso ser amoroso, eu não preciso fazer isso, porque tudo passa a ser de forma natural. É natural. Tu passa a ser mais amoroso. Tu passa a querer o bem maior. Tu passa a fazer as coisas de uma forma muito mais amorosa e que traz o benefício para o todo, tudo de forma natural. Cara, é assim, ó, parece, né, aqueles milagres, assim, sabe? Assim, da igreja, assim, sabe? Tipo assim, cara, é muito louco, gente. Falando sério, tipo assim, quanto mais isso que tu falou agora, Otávio, é perfeito, cara. A gente acha que, pô, eu tô aqui escovando o dente com presença. Mas daí? O que eu tô mudando fazendo isso? Tá, tá mudando, porque essa presença vai te... Quanto mais e mais presença você tiver, mais insights você tem, mais as coisas funcionam de uma forma que traz o benefício para todo mundo que está em volta de você. É muito louco isso, cara. É muito louco. Então, escovar o dente com presença é muito poderoso, na verdade. Não poderoso naquele sentido assim, nossa, eu vou estar escovando o dente, vou, vou voar porque eu estou aqui iluminado. Não é isso, né? É uma iluminação no sentido de estar presente e isso muda tudo, muda tudo. Muda no sentido de tudo se torna melhor, mais amoroso e mais benéfico. E eu sinto isso, eu não acreditava até acontecer, né? Então é simples assim, né? Tipo assim, vários momentos eu com presença, isso acontece. É só experimentar. Ninguém precisa acreditar nisso, né? E tipo, e essa para mim é a maior iluminação, sabe? É a presença. Ponto. Sem nenhuma história em volta disso, assim. Maneiro, sem nenhuma história, é isso aí, mano. Essa é a parte difícil, né, cara? Abrir mão das histórias, cara, que a nossa mente conta, né? É muitas histórias. Toda história, o eu é o personagem central, né? O eu, esse tem o nosso nome, né? Toda história, esse eu, Otávio, eu, Arthur, eu, tá ali, né? E quando tu fica simplesmente presente, esse eu, essa história não tá ali, né? E essa é a morte, né? Que os mestres falam, morrer antes de morrer. É a morte dessa história pessoal. No agora, essa história pessoal morreu. Morreu. Fica só esse silêncio, saca?
É mó barato. Mas, alguém mais quer trazer aí uma fala? Ou compartilhar a sua própria história, né, gente? Aqui a gente está aqui para compartilhar nossas vivências, né? Para que entre em ressonância, assim, né, com os outros. E, sim, sim, isso eu estou vivenciando. Essa é a parte legal. E lembrando também, né, Otávio, que se também não tiver algo a compartilhar, ou dizer o motivo pelo qual está aqui nesse encontro de hoje, né? Qual é o motivo de estar aqui, né? O que se veio buscar, o que se veio compartilhar. Ó, a Abel quer falar alguma coisa. Fala aí, Abel. Tirado um mute. Eu quero compartilhar duas coisas. Eu comecei a criar o hábito de fazer uma meditação de 5 minutos. E o que é? O que eu faço nessa meditação, né, de 5 minutos? Até queria saber o que vocês acham também. Eu simplesmente me reconheço como presença, sabe? Como consciência, não me apego aos pensamentos, não me apego às histórias. E vários, e assim, às vezes a gente fala, eu não tenho tempo para meditar, né? Mas, pô, 5 minutos eu tenho, sabe assim? E aí eu tô sentindo, porque o Arthur, ele sempre teve mais essa coisa de ter breves momentos toda hora, né? E pra mim sempre foi uma coisa que eu tenho que parar e pensar nisso, assim, sabe? E tá dando, nossa, eu tô vendo uns resultados muito legais, assim, vários insights. Cada meditação é uma coisa diferente que aparece, alguns sintomas corporais, algumas percepções, alguns pensamentos que vêm sempre. Então, putz, tá sendo bem interessante, assim, e até para desmitificar a meditação, assim, né? Tipo, não, tem que entrar num estado e tal. Não, simplesmente, sabe, acalmar a mente, se reconhecer como presença naquele espaço de tempo curto, né, mas válido. E tem vários insights. E eu queria compartilhar, na verdade, com vocês. Não sei se alguém conhece o Theta Healing aqui. Uma terapia, né? Você conhece, Ramona? Então, eu fui fazer hoje e aí eu gosto dessas coisas como uma ajuda, né? Um suporte, assim, para resolver coisas pontuais. Acho que o primordial é o reconhecimento da presença, para mim é o mais importante, mas tem algumas crençazinhas, assim, que são mais pegajosas, assim, e uma ajudazinha extra acho que é válida para mim, né? E aí eu fui lá e foi engraçado porque eu cheguei lá e eu falei, olha, eu tô sentindo isso, eu acho que é por causa dessa crença aqui, por causa disso aqui, lá. Ela assim, ué, mas você já sabe tudo, o que você veio fazer? Tipo assim, sabe assim? E muito do que eu já sabia, entre aspas, eu vejo que era por conta desse reconhecimento, sabe? Desses insights que vêm naturalmente através da meditação, através da meditação zero, né? Da meditação no dia a dia mesmo, né? Cortando a cebola, como você falou, né, Otávio? E achei interessante, assim, que ela falou, poxa, então dá para resolver muita coisa, então, porque você já sabe, você já chegou aqui pronta, né? Então foi otimizada, assim, a sessão. Foi bem legal, assim, foi interessante. É isso que eu tinha que compartilhar hoje. Solemar quer compartilhar. Ei, maneiro. Para mim ainda não ficou muito claro o que é esse reconhecer a presença, esse estado. Eu não entendi muito bem ainda. Lisandro, contigo. Então, assim, Soraya, uma dica bem fácil, assim, tá? Que a gente usa, por exemplo, assim, ok, então deixa eu reconhecer a presença, né? Então a gente fala assim. Então, uma coisa que
que eu acho que funciona super bem é: tenta neste momento não estar presente. Vê se tu consegue. Tá te esforçando aí, Solimar? Eu tô, mas é um pouco difícil de discernir presença de não presença. Tenta não, tenta tu, por exemplo, né? Tenta não estar presente agora. Ou vamos botar assim também, ó. Tenta não ser neste exato momento. Só com um sentimento, algo assim. Tá. Então, assim, o apontamento é assim, Sonemar, ó. Por exemplo, tu nota um esforço, por exemplo, olha, por exemplo, quando alguém te fala assim, ó, tu tá presente agora? Bem uma resposta simples. Sim, né? Óbvio. Como é que tu sabe que tu tá presente, né? Tu sabe como é que tu sabe? Muito complexo. Não parei pra pensar nisso. Pois é, a gente não para, né? Então, assim, a gente tá presente aqui, certo? Tu tá presente agora, certo? Então tenta não estar presente agora, vê se tu consegue. Não consegue. Eu não sei dizer se eu consigo ou não. Certo. Eu consigo não pensar em nada, não sei. Não, perfeito. Mas assim, tu consegue testemunhar, por exemplo, um esforço para não estar presente, né? Ou para tentar deixar de estar presente, certo? Certo. Tá. Então, assim, ó, isso que testemunha esse esforço, isso que testemunha a tentativa de não estar presente. Isso, tá? Como é que tu pode chamar isso? Esse testemunhar da tentativa de não estar aqui. Como é que tu pode chamar isso? Isso tem um nome? No momento que tu nota, né, que tem todo um esforço para não estar aqui devido à proposição que eu te fiz, certo? Te fiz uma proposição, né? Tenta não estar presente agora. Isso que está notando, né, esse esforço, tá? Tu pode chamar de eu, certo? É tu que está notando, certo? É tu que está notando. A questão é que assim, ó, sem uma investigação, como tu mesmo falou, excelente. Eu nunca parei para pensar sobre isso. Eu nunca parei para reparar nisso. A gente não faz isso. Entende? A gente não para. A gente não para olhar para isso, para investigar esse eu. Porque é como se esse eu, ele já tivesse completamente claro para mim. Eu sou eu, né? Eu sou eu. Tá, mas quem sou eu? Ah, eu sou Lemar, eu, Lisandro, eu, Otávio. A gente atribui esse eu a um nome de uma pessoa, a um nome, a uma identidade, com CPF. Acho que eu tô começando a entender um pouco com mais. SIC. Com SIC, eu sou o tempo do SIC, não é CPF, é do SIC. Né? Então, a gente. Né? Então, assim, a gente acaba atribuindo a esse eu, né, que na verdade é uma pura presença. É uma pura presença testemunhando movimentos de esforço, de não esforço, de entendimentos e não entendimentos, disso, daquilo. Tudo é notado por essa eu presença. Então, quando eu paro, né, quando a Bel fala assim, eu paro para me reconhecer como presença,
Eu simplesmente paro para reconhecer que eu apenas sou. Bah, faz sentido. Independente do que esse eu seja, independente dos conceitos sobre esse eu. Esse eu está aí agora. Ele está consciente de tudo que está sendo dito aqui, através da fala, dos ouvidos, né, de todo esse sensor pele, né? Então, tudo isso está sendo conhecido. Essa fala, ela está sendo completamente inteligível, entendida, né? Eu consigo entender essa linguagem, essa forma, essa língua falada aqui agora, né? Então, assim, já tem um conhecimento aí, e eu tenho consciência disso. Mas o que é que tem consciência disso? Eu já parei para olhar para isso? Eu já parei para olhar, para investigar sobre isso? Então, geralmente, a gente fala que não, né? Então, aqui no Meditação Zero, a gente atribui a esse eu como se fosse um zero. Porque esse eu é um zero. Porque ele é um mistério, na verdade. Ele não é algo, ele não tem um conceito atribuído. Todo conceito é colocado depois. Entende? É inserido nele, para que a gente possa conversar sobre ele. Mas esse eu, ele não tem nenhum conceito. Ele é zero conceito. Ele é só uma pura presença. Uma consciência que não tem como negar. Eu posso negar a existência disso? Como eu posso? Como eu posso negar que eu estou aqui agora? Que eu estou consciente de tudo que está sendo dito aqui agora. Como eu posso negar isso? Eu estou consciente. Independente do conteúdo que esteja sendo passado, comunicado, falado nesse encontro, eu posso até negar e filosofar sobre, mas eu não posso negar que eu estou aqui. Isso é inegável. Porque não é um conteúdo. Ele não é objeto. Eu não posso vê-lo. Eu só posso ser isso. E eu posso reconhecer que eu sou isso. E repousar a minha atenção nesse reconhecimento. Nessa clareza. Nesse ser. Que é. Independente do que seja, isso é. Isso é inegável. Então a gente chama isso aqui de meditação zero, né? Zero técnicas, zero esforço. Apenas um reconhecimento natural de ser o que já é, que está aqui o tempo todo, independente do que está sendo dito, falado, negado, discutido, debatido. Isso está aqui o tempo todo. E isso sou eu. Isso é algo que não me larga, é algo que não deixa de estar aqui. Ah, eu tô na presença. Quando é que eu não tô? Né? Quando é que eu não tô na presença? Se isso é a única coisa que permanece, como o Otávio falou, é a única constante. Quando é que eu não tô presente? O que é que testemunha a minha própria ausência? Então, até isso passa a ser conceitual. Quando eu paro para reconhecer que isso é inegável, que eu jamais deixo de estar aqui. Por mais que pareça não estar, o que está testemunhando essa possível fuga jamais se mexeu daqui. Jamais se moveu daqui.
do lugar, na verdade, no único lugar real, o agora. É o próprio agora ganhando voz, ganhando expressão, se comunicando. É o único tempo sem tempo, o agora eterno, porque é sempre agora, sempre agora. Ó, agora, agora, agora. É constante. Isso é simples. E não adianta, não precisa nem a gente conceituar sobre, né? Mas a gente é possível experimentar isso. É por isso, é possível reconhecer isso na própria experiência. Então, essa é a diferença quando a gente consegue experienciar, né? A gente consegue reconhecer isso, do ler sobre isso, do ter conhecimento sobre, do estudar sobre, do ler sobre. Então, quando há vivência real disso, o discernimento natural, ele surge. E aí até as próprias leituras e discussões, elas ficam de lado. Porque agora há clareza aqui. Há clareza. E quando há clareza, há paz, há tranquilidade, há silêncio. E há presença. Que é isso que o Arthur estava falando, né? A presença. E Solemar, e é tão simples, que parece que é complexo. Só que quando você entende o que é essa presença, fala, meu Deus, é muito simples. É muito louco, sabe? Parece antagônico, né? Porque é de tão simples, às vezes se torna até complexo. Sim. Mas, porque é uma linguagem. É. É uma linguagem. A mente não está acostumada a se comunicar dessa maneira, entende? A gente está acostumado a usar uma linguagem totalmente dual, né? Onde há certo e errado, onde há o preto e o branco, onde há o belo e o feio, onde há o isso e aquilo. Então, no momento em que a gente para reconhecer algo que está além de toda essa linguagem, de toda essa dualidade, é algo completamente novo. Né? Não é algo que é antigo. Então, assim, ele é algo fresco. Então, assim, todas as sabedorias, todos os mestres, tudo que fala sobre essa não dualidade, ou fala dessa maneira meditativa e contemplativa, ela se refere sempre a um retomar, a um relembrar constantemente, para que essa visão não dual passe a ancorar no teu dia a dia. Né? Porque o que acontece? Nós somos inspirados a ver pelos familiares, amigos, os noticiários, a própria sociedade, o sistema, o trabalho, as pessoas ao meu redor, estão sempre falando e se comunicando de uma maneira dual. Né? Então, essa familiarização com a dualidade ela é muito forte. Né? A gente não tem dúvida quando eu falo, quem é você? Qual o seu nome? E aí tu pega e fala, Solemar, prazer. Ah, ok, meu nome é Elisan, tudo bom, tudo bem. Agora, se alguém te pergunta assim, qual é o teu nome? Aí tu fala assim, eu não tenho nome. Quando é que você nasceu? Eu não nasci. Tá, mas de onde é que tu veio? Agora. As pessoas vão ficar assim, cara, tu tá louco. Tchau. Com licença, não dá pra gente se comunicar. Entende? Porque entra em conflito. Né? Entra em choque. Mas no momento em que a gente começa a fazer a ter esse contato direto através da tua prática diária, né? E aqui o projeto do Meditação Zero propõe, na verdade, esses encontros, desse encontro que a gente está fazendo hoje aberto, a gente tem semanalmente, né? Às vezes de 1 a 2 encontros por semana,
né? Onde às vezes é eu e o Otávio, na outra semana uma vez é eu e o Otávio em dias alternados, para que essa linguagem passe a se tornar cada vez mais familiar, né, a todo aquele que está buscando conhecer mais sobre si mesmo e a ter esses momentos de repouso em si mesmo, como a gente verdadeiramente é. Então essa é a proposta do Meditação Zero, é trazer, na verdade, essa familiarização com aquilo que já é, com aquilo que já está aqui, com essa visão não dual, né? Por quê? Porque através dessa visão, ela, de certa forma, ela acolhe todas as outras visões. Quando a gente está familiarizado com isso, é possível, por exemplo, ver que nada me tira dessa presença que eu sou. Independente agora do que eu te fale, do que eu te comunique, do que eu posso te chamar de N coisas, vários sentimentos podem surgir aí, pode ver. O que quer que surja nesse instante agora, está surgindo num espaço completamente aberto, não conflitante, não afetado. Uma presença que não deixa de estar aqui porque foi dito ou porque sentiu, seja o que for. Né? Então, assim, cara, é muito legal. Assim, é uma perspectiva completamente diferente, não condicional. Não depende de absolutamente nada para estar aqui. Ou seja, eu posso falar o que quiser aqui e tal, está aqui. A presença ela continua sendo o espaço que acolhe todo tipo de conteúdo. Então, na verdade, eu passo, a partir desse reconhecimento, a transitar, a fluir nesse mundo, através, inclusive, dessa linguagem não dual, sem conflitos, sem problema, respeitando a visão dual do outro, do aparente outro, que também é presença, mas ainda não reconhecida naquela experiência ali, tá? E eu não preciso ter argumentação com aquele ser, sabe? Eu não preciso fazer com que ele acredite em alguma coisa. Eu não preciso fazer com que ele torça para o meu time. Eu não preciso fazer com que ele concorde com as minhas opiniões. Porque agora eu sei que eu sou. Isso que não depende, é absolutamente. Quando realmente eu reconheço que há uma aqui condição. E não é porque está sendo lido. É porque está sendo reconhecido aqui e agora. E isso faz toda a diferença. Show. Deixa eu só comentar uma coisinha rapidinha. Assim, tem um monte de gente aqui, Solemar, que parece, a sensação é que parece que tem essas duas etapas, assim, né? Essa primeira etapa é onde que o jogo é a descoberta, né? Eu estou em busca dessa descoberta, né? Eu quero ver isso claramente, né? Eu não consegui ver ainda, né? Parece que tá quase, né? Tá quase, cara, tá quase, tá chegando perto, né? Tá se aproximando dessa descoberta, de tu, né, ver com os teus próprios olhos isso, né? E depois tem esse outro jogo que eu comentei, o jogo de começar a trazer isso, né, no teu dia a dia. Assim, né? E eu queria também, assim, só deixar uma dica aí de um apontamento para mim que é super rápido, assim, e rasteiro, assim, quanto a isso. Mas antes eu queria só comentar que agora, no próximo domingo, quem é aí de Porto Alegre, região, posso fazer um convite, deixa aí do que a gente falou do Leandro falou do grupo. Domingo agora a gente vai ter um encontro presencial aqui em Porto Alegre, onde a gente vai se reunir aí para
enfim, para compartilhar isso em outra instância, assim, né? Presencial é legal, assim, né? A gente sente energeticamente, assim, a presença do outro. Então tem um outro viés, assim, que é super legal. E daí tem um encontro, tem um evento lá no Face, que a gente vai falar sobre como sustentar a paz na meditação, né? Então, ou me escreve aí no WhatsApp aí, ou no Facebook, eu mando as informações também, tá? Mas assim, ô Solemar, o apontamento para mim, cara, que funciona muito rápido, é assim, ó. Imagina que agora, nesse instante, cara, a tua cabeça tá oca, oca. Não tem nada, nem ninguém ali dentro. Como que tu experienciaria esse instante? E o que que é isso que fica? Vê que tem uma dimensão silenciosa, né? Cabeça oca. Não tem nada nem ninguém, mas tem algo ali, tem algo ali. Tem algo ali que te traz um senso de existência, né? Sim, não tem pensamento, não tem emoção, não tem nada ali. Mas eu existo. Essa dimensão de eu existo. Jesus chamou isso de eu sou. Buda chamou isso de não eu. E qual o esforço que tu faz? Nenhum, vê? Não é nenhum esforço. Né? Cabeça oca. Tu sabe o que é isso porque tu experiencia isso desde a tua infância. Isso, esse estado é a única coisa que sempre te acompanhou. É a única constante. É isso que está por trás de todas as experiências que tu vive, né? É isso, é a testemunha que a gente está falando. É isso que é consciência, isso é presença, isso é o agora. É tudo sinônimos de uma mesma coisa. Tudo palavras diferentes para falar de um mesmo troço, que é esse estado aí, esse estado de ser. E quando tu faz assim, cabeça oca, o que que fica? Vê? Eu acho que eu consegui assimilar um pouco. Eu acho que eu consegui sentir só eu mesmo. Tipo, é engraçado, é meio, mas ao mesmo tempo é um pouco difícil de manter isso. Ah, sim, sim, sim. É. Esse é Bem-vindo, o ponto. Solema. Isso aí, todo mundo acha isso, velho. Relaxa. Esse é o outro jogo agora, né? Que é isso que a gente vai no encontro presencial, como sustentar isso, né? Aí a gente vai aprofundar isso aí no encontro presencial aqui. Mas é isso, assim, é esse ponto dessa descoberta e é isso, quando a gente migra do entendimento para a vivência, vê? Antes é um entendimento sobre consciência, sobre mente, sobre pensamento, sobre meditação, sobre autoconhecimento. Tudo isso se torna uma bagagem de conhecimento, onde a gente fala, sim, sim, eu sou assim, eu sou assado. Sim, eu sou consciência. É fácil a gente afirmar isso. Sim, eu sou consciência. Eu não sou uma pessoa, eu sou consciência. Isso é um intelecto falando, entende? É um conceito. Agora, como fazer sair disso, sair do intelecto para migrar para a experiência direta? Olha, faz aí, cabeça oca. Não tem nada nem ninguém ali dentro da tua cabeça. Aonde que estão todos os conceitos sobre quem tu é, sobre autoconhecimento, sobre meditação, sobre espiritualidade? Vê que não tem nenhum conceito ali, porque é uma dimensão além da mente humana. É uma dimensão além do intelecto. E nela
não tem nenhum conteúdo, porque ela é o espaço onde todos os conteúdos brotam, surgem. É o espaço onde brota a mente, onde nasce os conteúdos, os conceitos. Então esse espaço é como o espaço dessa sala que tu tá aí, o espaço da sala que tu tá, ou do quarto que tu tá, ele não muda. Pode encher de objetos, ele continua o mesmo espaço. Pode estar uma sala vazia, mas o espaço continua o mesmo. Consciência é esse espaço. Entende? Então, independente do conteúdo, da ausência de conteúdo ou da superlotação de conteúdo, o espaço é o mesmo. Então, sair do entendimento significa, ou seja, viver o despertar é a mesma coisa que morrer para todos esses conhecimentos. É um instante onde o conhecimento se torna totalmente desnecessário. Adianta tu entender sobre chakras para viver essa presença? Não adianta nada o conhecimento sobre chakra. Não adianta nada o conhecimento sobre qualquer outra coisa. A presença não requer conhecimento algum. Entende? O que é preciso para tu dar um próximo passo teu como um ser humano, como uma espécie dentro desse planeta? É simplesmente vivenciar esse despertar, que é totalmente independente do conhecimento que tu adquiriu todos esses anos. Essa é a parte difícil e dolorosa para muitas pessoas, porque é como assim eu estudei tanto, eu construí essa pessoa, eu sou, uau, eu fiz tantos cursos, eu li tantos livros, para agora jogar fora tudo isso? É, cara, todo esse conhecimento não adianta nada. Então isso dói. Então muitas pessoas ainda ficam apegadas a essa história pessoal, apegadas a essa história dessa pessoa boazinha, pessoa do bem, que é inteligente, que está se espiritualizando cada vez mais, está chegando próximo a descobrir a verdade, o despertar, né? Otávio, ó, Oi. baixa dessa aqui, ó. O Márcio colocou lá. É difícil ser o que se é quando os outros ainda estão identificados com um ego. Eles te olham enquanto pessoa. É difícil e não é de ser. Risos. O que tu diz? Vixe, Maria. É difícil tu ser quando os outros ainda estão identificados com o ego? O que tu acha? Cara, eu acho assim, ó, que eu tem relações ainda minhas, assim, que o hábito de pessoa está muito forte ainda. O hábito de olhar, de ser olhado como pessoa, né? O hábito da outra pessoa e o meu hábito de me olhar como pessoa e de olhar o outro como pessoa é muito forte ainda. É um hábito que vem dos condicionamentos, que vem do próprio karma, né? Que vem das próprias ignorâncias ainda, né? Então, em algumas relações, eu sinto isso, Márcio. E, cara, é difícil mesmo. E aí vem os padrões, né? Os padrões antigos das histórias vêm, assim, né? E, mas esse é o ponto, assim, né? É um processo, né, cara? E cada vez mais essa presença começa a permear o dia a dia, começa a permear as atividades, começa a permear as relações. E é como aquela ideia de muitas pessoas têm, chega um ponto, o cara vira uma chave, se ilumina e tá tudo maravilhoso, é o céu. Não, ainda tem esse processo de aos poucos enraizando isso no dia a dia. Né? Mas sinto sim, cara, assim, dificuldade em algumas relações, geralmente as mais íntimas, onde que ainda os padrões brotam, assim, né? Brotam, então, reagindo de forma automática.
assim, né? Sem estar presente. A presença se torna segundo plano, né? E a identidade do Otávio fica em primeiro plano, assim. E ainda assim, a minha vivência diária ainda, a maioria do tempo ainda é assim. O Otávio está em primeiro plano e a presença em segundo plano, assim. Daí eu encontro alguns momentos onde isso parece que se inverte, assim, né? E daí quando se inverte é visto que eu passei várias horas enganado, achando que o Otávio era o primeiro plano, mas não é. E daí a gente, sim, sim, eu só estava enganado. Eu estava ansioso aqui, mas era só um engano, eu só estava equivocado. Estava olhando de uma perspectiva mais estreita. E aí a gente, não, retorna para isso, assim, né? E aí a Exa- gente encontra, né? Que a gente sempre buscou, sim, já está aqui, ufa, que alívio. É um grande alívio, assim, né? Mas, Otávio, Alguém falando, oi. eu sinto que no meu experimento pessoal, que esses velhos condicionamentos, esses padrões e conceitos, né? Eles insistem em manter a autonomia, né? Uhum, Mas é o eu pessoal, né? Mas na medida em que a gente se coloca como observador, eh, eles vão perdendo a força. é, Eu sinto, isso, eu percebo isso. isso. Eu percebo que é como o Lisandro falou hoje na ciclicidade, né? De que é um eterno recomeçar, é ir de novo, né? Uhum, É, é, essa, eu percebo que no meu, que assim, eu lembro que no início eu tinha uma ansiedade em descobrir, eu tinha uma voracidade assim de leitura uhum, e de busca e aquilo que você falou agora há pouco, né? E à medida em que eu fui me trabalhando e me desidentificando, né, dando espaço para a consciência que eu sou, né, foi assim, é muito libertador. Eu sinto uma leveza, assim, sinto que há um caminho a percorrer, há uma trilha, né, no caminho de volta, né? Mas no passo a passo. O processo já uhum, está acontecendo, ele é gradual e eu acolho ele assim, como ele vem, é, como, né? Como ele sim, se coloca, como o que eu observo é o meu estado de atenção, né? A minha atenção direcionada para aquilo, né? Como diz o Nisargadatta, né? uhum, E eu observo também que eu estou atenta ao meu estado de atenção, sabe? Interna, interna e ao meu entorno também, né? E também tenho observado, assim, que a tendência de reagir, ela se abrandou, sabe? Evitando os conflitos, as discussões, à medida que eu estou me desidentificando daquilo que eu achava que era, é, eu tenho me tornado mais calma, assim, mais receptiva e sem revidar, uhum, acolhendo mesmo, sabe? uhum. As resistências, né, vão diminuindo as resistências. É, e a pergunta Gente, deixa eu que eu quero fazer para só queria você, comentar aqui, Laura. sim, tá. É porque eu tô com 5% mais aqui, eu tô sem luz, e daqui a pouco eu vou cair, tá? Só pra, se eu cair, eu já vou dar uma boa noite e vocês continuem aí utilizando, tá? Valeu. Pode falar aí, Laura. Não, o que eu ia perguntar, é, quando acontece o estado pleno de consciência, quando há esse momento de total entrega
ele se manifesta como uma sensação de unidade com o todo, assim, vocês que vivenciaram, fizeram uma experiência mais direta, essa sensação de estar em unidade com o todo é um estado desperto? Ou não? Eu vou falar rapidinho, acabando precisando correr. Lara, eu observo o seguinte, ó. Eu vejo que em momentos diferentes, a experiência que a gente tem, assim, ela varia. Às vezes, eu defino como amor, simplesmente eu amo tudo do próprio amor. Às vezes, eu sinto como que é uma espaciosidade ilimitada, sensação de vastidão. E às vezes eu sinto paz, que é imensa, assim. Então, ela tem as nuances diferentes, sabe? E a gente traduz, assim, né, com nomes que a gente tenta se aproximar. Uhum. Sim. Sábio. E aí, às vezes, é harmonia, às vezes é outros tipos de experiência. Assim. Sim. Sem saber. Você ouviu? Tá cortando muito som. Não precisa ir embora, não, só porque tá. Deve estar, ele já está na final lá da bateria, né? Acho que agora foi. Então, a gente vai dar. Desculpa aí, tá? A gente vai dar, vai acompanhar o Otávio na partida dele. Ai, gente. Vá em paz, Otávio. Fique bem, querido. Estamos com você. Morrendo antes de morrer. Uma hora e apagou a luz. Eu, ui, credo. Não, a bateria dele tá indo antes dele. Então, a gente, ó, vai em paz, irmão. Estamos juntos com você. Sim, ó, Laura, a respeito dessa questão, eu vejo assim, ó, no momento em que há uma clareza intensa aqui, tá? Porque assim, isso é importante a gente falar, tá? A gente, antes de todos morrerem aqui, né? Antes de acabar o encontro, né? Conversar um pouquinho sobre isso. Que assim, ó, a consciência ela está sempre presente, independente se há clareza ou se há escuridão, né? Clareza, tanto luz e escuridão, né, dançam, né? Como se fosse uma dança, acontece na consciência que é. É ela que está aqui o tempo todo, né? Então a consciência ela não aparece somente quando eu reconheço ela, né? É ela a pura presença que está aqui o tempo todo. Ela é a constante. A diferença é que quando a luz está intensa, eu posso reconhecer isso. Então surge um reconhecimento. Quando está escuro, ou seja, né, quando há uma ignorância quanto à verdadeira natureza, minha identidade, eu não tenho essa percepção. Tá? Essa é uma das questões. Então, consciência é o tempo todo, aqui e agora. Né? Então, isso para ficar meio claro, assim. A questão tu falou de iluminação, é que quando então, a luz ela está bem intensa, né? Então, o que acontece? Como se eu pegar uma lanterna aqui, ó, deixa eu ver aqui, não dá para... Eu posso chegar ela próximo, a luz ela se evidencia e ela fica em primeiro plano. Quanto mais eu aproximo a luz, quanto mais intensa ela fica, mais a luz ela fica
ela se intensifica, mais ela fica em primeiro plano. Então é como a gente colocar, por exemplo, agora a atenção, né, na tela do computador, do notebook, do smartphone, enfim. Coloca a atenção na tela. Tu vai ver que quanto mais tu nota e reconhece a tela, menos legível fica os quadradinhos aqui que aparecem, as imagens. Elas ficam no segundo plano, porque a atenção agora está sobre a tela. Uhum. Pode fazer essa experiência aí, né? Uhum. Agora, se eu coloco a atenção nos quadradinhos, a tela, ela não fica tão legível, ela não fica em primeiro plano. Até esqueço que tem tela aqui. Embora esteja olhando para ela, eu estou com a atenção fixada nos quadradinhos que aparecem nas imagens. Certo? Então, o que que acontece quando então a atenção ela está repousada, né, na presença que eu sou, por exemplo, numa prática de meditação, num momento de reconhecimento e tal, o que que acontece? Eu não vejo bordas. Eu não vejo onde eu começo, onde eu termino. Fica bem espaçado, né? Fica realmente algo completamente... tipo, o corpo não é... Os limites não são já do corpo. Uhum. Ó, eu estou colocando a atenção agora na presença, tá? Então, quando essa clareza está aqui agora, ó, então, os limites do corpo não são os meus limites. Então, o que que acontece? Há uma familiarização com algo que não tem limites, que é ilimitado. Logo, tudo que está aqui agora, aparecendo como objeto, estão dentro desse espaço, Uhum. que é ilimitado. Então, é como se eu não tenho como dizer que isso aqui é eu e essa parede aqui atrás aqui não é eu. Você entende? Não tem como fazer ter essa identificação com, ou familiarização com um objeto igual, porque está tudo dentro desse espaço, que eu não sei onde começa ou onde termina. Uhum. O que há somente é a clareza disso que é, eu sou. Né? Aquilo que a gente estava conversando no começo. Muito bom. Então, os limites do corpo não são os meus limites. Logo, é um com o todo. Né? Porque não tem como definir onde é que eu começo. Podemos fazer essa experiência muito legal, né? Mas veja onde essa testemunha, né? Essa consciência que está aqui agora, começa a observar e veja se tem como tu ver onde ela começa e onde ela termina. Isso é algo que a gente faz na autoinvestigação. Muito bom, gratidão, Lisandro. Muito Né, bom. querida? Obrigado. Muito Mas lindo. a gente vai vendo que isso não essa dimensão, ela é realizada, ela é uma dimensão iluminada. Na verdade, tudo que a gente está vendo agora, se a gente colocar numa perspectiva de iluminação, eu já fiz posts sobre isso, né? E o budismo de Dzogchen fala muito sobre isso, né? O vazio luminoso, né? O budismo fala sobre isso, o vazio luminoso. Então é como se tudo que tu vê na tua volta, né, e que é perceptível, que é captada pelos sentidos, é como se fosse a luminosidade do próprio vazio, que é o todo. É como uma estrela que sem brilho tu não consegue detectar. Como a lua, né, sem o brilho do sol iluminando ela, a gente não consegue ver ela. Mas quando aparece ali a luz do sol sobre ela, tu começa a perceber que a lua está ali, linda e maravilhosa naquele espaço, naquele céu. Da mesma forma, quando a gente nota uma estrela, a gente está vendo o brilho da estrela. Né? Então,
tudo aquilo que é perceptível, tudo aquilo que está aqui na nossa volta, que a gente nota como, e vê como objetos, porque assim foi passado o conceito sobre isso, tudo que a gente está vendo que pode ser sentido, que pode ser tocado, que é perceptível, é como se fosse a luminosidade desse vazio, desse nada, dessa que é a pura presença, sem forma, né? Sem começo nem fim. Então isso também é uma experiência cognitiva muito bonita, muito legal também, que faz com que tudo que seja, que eu olho, nossa, o corpo é a luminosidade do vazio, né? Como se fosse o brilho do vazio aparecendo sob forma de um corpo. E tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que está aqui agora, presente nesse espaço, o próprio smartphone, as imagens que aparecem ali, a voz, as expressões, as palavras, os nomes, tudo isso é o brilho desse vazio. Então, olha só como é possível a gente brincar com essas perspectivas e olhar por esses, como se fosse pequenas, como se fosse janelas, onde a gente começa a ver paisagens onde até então eram vistas como feias ou como algo comum, e a gente começa, se a gente começa a olhar por essas outras perspectivas, que são outras possibilidades de ver, e isso é muito bonito, a gente pode começar a ver algo completamente encantador e belo naquilo que é visto como comum. E isso foi uma das coisas que, a primeira vez que eu tive essa experiência, né, de olhar para uma árvore, no momento em que o despertar, assim, veio esse insight que eu era o todo e tal, aconteceu, quando eu saí eu saí com aquela visão, assim, completamente encantada com tudo, olhando para as paredes, parecia que eu estava vendo ouro, né? Quando esse insight surgiu, assim, completamente cru, nunca tinha lido nada a respeito, e eu saí para fora, fui para o pátio, e eu tenho uma pitangueira, assim, e eu comecei a olhar para aquela pitangueira e é como se eu estivesse vendo pela primeira vez aquela árvore. E eu já não via a árvore ali, eu via um ser completamente brilhante, vívido, uma coisa linda, uma coisa linda. Aí, claro que a gente vai falar isso para as pessoas vão começar a te olhar estranho assim, porque isso aqui é uma árvore, não tem nada demais. Parede, parede, formiga, lâmpada, uma cabeça de Buda, uma cabeça de gesso, não é nada. Mas tudo começa a ser visto de uma maneira completamente diferente por essas perspectivas, que vão aparecendo, que vão se revelando como possibilidades de ver. Então, aquilo que a gente vê como simples, uma vida simples, um trabalho simples, como o Otávio estava se referindo, como cortar cebola, como escovar os dentes, isso é tão banal, mas ao mesmo tempo, o que é que está escovando os dentes ali? Sabe, é bonito de ver isso, assim, a gente vê, mas o que está escovando os dentes ali? O que é que está me olhando agora aqui, ó? Aí tá lá o teu filho encantado, o cachorrinho te olhando, ou o gatinho, ou seja lá o que for. O que é que está me olhando agora? Ou eu estou olhando para quem? Sabe, tu vê que, nossa, é algo completamente diferente e é desconcertante, assim, é realmente viver fica como se fosse uma obra-prima, sabe? Tudo começa a ser apreciável. Então, realmente, né, eu me lembro nos nossos cursos, né, Arthur e Bel, né, quando a gente frequentou uma ONG que falava sobre autoconhecimento há um tempo atrás, e foi muito profundo, assim, nossos estudos. Então, tem um texto que é muito simples, muito pequeno, mas que fala assim, ó, que é, numa ilha de ouro, tudo é ouro.
Numa ilha de ouro, tudo é ouro. A pedrinha é ouro, a terra é ouro, os quadros, a árvore, o céu, tudo é ouro. Não tem nada que não seja. Então, quando a gente para olhar para essa perspectiva e começa realmente a apreciar isso, a degustar realmente essa perspectiva profunda que vai brotando nessa quietude, desse silenciar da mente, dessa visão que vai descondicionando de todo o conteúdo que nos disseram, que nos educaram, que a gente foi educado a ver, a gente começa a ver as coisas, a vida e tudo que há nela, até os mesmos pensamentos, a própria mente, tu começa a ver tudo como ouro. Nada precisa ser jogado fora, nada precisa ser tratado com desrespeito ou com desvalorização. Não, sabe? Tudo passa a ser apreciável, porque tudo realmente é muito belo, é o brilho desse vazio, é como se fosse a própria expressão de Deus naquele momento, naquele instante, se fazendo desse jeito. Não é só desse jeito, é desse jeito também. Porque numa ilha de ouro, tudo é ouro. Sabe? Então são coisas assim que aparentemente são tão banais e tão comum e parece tão filosófico, mas no momento em que a gente começa realmente a se dedicar para essa visão mais profunda de si mesmo e para as coisas, e auto-investigar e a participar constantemente assim de satsangs, de encontros como esse que a gente está falando agora, a gente começa a adentrar numa dimensão que a né? A mente jamais imaginou. Jamais imaginou que existiria dentro dela. Então isso é algo a ser levado em consideração, né? Esse convite do Meditação Zero, né? Como esse projeto, é algo a ser levado em consideração na sua própria vida. E também, se caso isso não for levado em consideração, não tem problema nenhum. Tá? Porque isso realmente o tempo de florescimento de cada um. Não é algo a ser imposto, não é algo a ser colocado como outro faz isso, outro não faz, ou, enfim, né? Mas é um convite que sempre fica aqui, a gente sempre faz, cada vez que tem um encontro, seja ele aberto ou no grupo, né? Mas essa abertura para trazer, talvez, né? Uma visão mais bonita, porque é isso que fica, né? É meio como uma visão alquímica. Ela transforma aquilo que é visto como algo comum, como algo muito belo e apreciável. É como se a gente teve um momento da minha vida que eu andava de carro e eu queria parar o carro a todo momento para tirar foto. Era uma coisa muito doida. Eu queria tirar foto de tudo. Era o céu, o céu, eu tirava foto. As árvores, uma árvore, tirava foto. Eu queria tirar foto de tudo. Era uma coisa tão imbecil, tão besta, tão idiota, feita dos outros. Mas, cara, aquilo era uma expressão genuína, não era algo que era planejado, assim. Mas é uma coisa muito interessante, assim, poder realmente experienciar e vivenciar todo esse encantamento que vai surgindo. Eu acho que vale muito a pena, assim. A própria vida, da forma como ela está acontecendo agora, e às vezes a gente rotula ela de essa vida de merda que eu levo, essa vida comum, essa vida de bosta, porque ganhando esse saláriozinho mixaria, porque não sei o quê, e blá, 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 porque esse Brasil, eita, esse paizinho de bosta. Então, sabe essa visão crítica, né, que a gente faz e tal? Isso acaba ficando realmente como se é um mosquitinho ali, sabe? É um mosquitinho que a gente olha para aquilo ali e faz assim, ó, sabe? E tu continua,
sabe, na tua simplicidade, vivendo aquilo, e aquilo começa a ter realmente uma outra perspectiva sobre aquilo. E aí, então, tudo passa realmente a ter uma... Sem rotulação, tudo fica realmente muito, muito bonito de ser visto, né? Sem rótulos, tudo fica muito bonito de ser visto. Elisandro, Fala, querido. complementando isso que você está falando, é porque se você não rotula as coisas, automaticamente você consegue perceber as coisas na sua essência, né? Exatamente. Na sua essência amorosa. É Então, verdade. tudo que a gente fica rotulando de bom e ruim, na verdade, tudo tem uma essência. Tudo tem uma Exato. essência. Exato. Eu gosto muito de falar isso porque foi um insight para mim que quando eu percebi, cara, foi uma coisa tão libertadora. É assim. Comigo mesmo, eu sempre fui muito crítico, sabe? Aquela coisa de ficar me cobrando, pô, eu não devia ter falado assim, eu não devia estar pensando assim, eu não devia ter agido daquela forma, enfim. E, na verdade, é aquela coisa de ver a essência benéfica, por exemplo, da raiva. O que é a raiva? Qual é a essência da raiva? A raiva, quando a gente fala raiva, a maioria das pessoas vai falar, raiva é uma coisa ruim. Raiva é brabo, é uma coisa negativa. Agora, vamos tirar o rótulo. Qual é a essência da raiva? É por amor, é o querer bem, querer que aquilo aconteça da melhor forma possível. E tira até o rótulo de raiva. Tira tudo. Até o nome raiva, tira também. O que sobra da raiva? O que sobra da inveja? O que é inveja? Se não é o querer o bem, o querer estar bem, querer ficar bem, querer que o outro esteja bem. Então, tu vai tirando esses rótulos e tudo tem a mesma essência. Isso é muito louco, cara. É muito louco. Então, com isso, com essa descoberta, quando vem a raiva, não é que tu não sente vamos chamar de raiva, vai. Não é que você não sente a raiva. É como você se relaciona com a raiva que muda. Sim. A raiva eu vou continuar sentindo, a inveja, pode ser qualquer sentimento dito ruim, a gente vai sentir. A relação não é mais a mesma. Exato. Não vai me cobrar daquela forma, porque eu sei o que é aquela raiva que eu estou sentindo, qual é a essência dela. Então, a minha ação a partir desse sentimento que eu vou ter, ela vai ser diferente. Ao invés de agir com raiva e falar alto com alguém, destratar alguém, eu vou agir de forma mais amorosa, porque eu entendo que aquela raiva é por amor. É o amor do querer bem. Sabe? Alguém faz uma coisa que tu acha que está errado, é porque tu quer que aquela pessoa faça o bem também. Esteja bem. Cara, isso é muito legal. É libertador, inclusive, para quem se cobra muito, assim, sabe? Pô, eu tô aqui estudando sobre autoconhecimento e gritei com a minha filha, cara. Porra, como é que eu fiz isso? Eu fiz isso porque tu ama, cara. Calma, seja amoroso consigo também, sabe? Legal, Arthur. Grande Arthur, grande Arthur. Outra metáfora também que se usa muito sobre isso, né? E fala sobre a essência. É exatamente assim, né? Cada percepção, cada sensação, ela é como se fosse um reflexo no espelho, né? Então, assim, o espelho, ele não escolhe refletir somente isso e não mais aquilo, né? Independente do que for refletido, né? O espelho continua a refletir, seja o que for. Então, essa capacidade de refletir permanece a mesma, né? O espelho, ele não fica apegado a nenhum reflexo que surja nele. Então, da mesma forma, né, quando surge aqui sentimentos, como o que o Arthur falou, sensações, a essência do que isso é feito, né, ou seja, a base dessa experiência do sentir continua sendo espaçosa,
vazia, como sempre foi, independente do que seja sentido ali. A questão é, ok, a ação, o movimento que vai surgir a partir desse reflexo, vai ser baseado no reflexo ou vai ser baseado na essência, na base de onde esse reflexo surgiu? É isso que vai mudando, né? É isso que conforme vai havendo uma familiarização com essa base, conforme vai se reconhecendo mais e mais a presença dessa base naturalmente livre de todo apego desses reflexos, mais liberdade eu vou sentindo de agir, independente do reflexo, independente da forma como esse reflexo aparece. Então, há aquilo como a Laura falou, né, sobre esse gradual do despertar, né, dessa forma gradual de se expressar, é mais ou menos isso. É tanto insight, é tantas formas de de ir aprofundando dentro dessa autoinvestigação, desse autoconhecimento, que mesmo que a gente ficasse aqui uma madrugada inteira falando sobre isso, não iríamos falar sobre tudo e não iríamos reconhecer tamanha profundidade, porque é algo realmente sem fim. Então, por isso que apesar dos nossos nós temos mais de 150 encontros gravados na plataforma do Meditação Zero, cada encontro é diferente do outro. Cada encontro traz alguma informação diferente que possa servir realmente para o nosso aprendizado. Assim. Então, por isso a gente não tem problema de se encontrar 1 ou 2 vezes por semana, né? A gente está sempre se encontrando e gravando e conversando no nosso grupo do WhatsApp também, para quem não faz parte, é só entrar pelo site lá no www.meditaçãozero.com.br e acessar lá o link do grupo do WhatsApp e passar a participar também lá do nosso grupo, onde a gente conversa e bate papo, e tranquilo, assim, né? Eu acho que por hoje é isso, gente, né? Demos aí 1h30 de encontro, não? Um pouquinho mais, 1h40 de encontro. E se alguém quiser perguntar mais alguma coisa ou quiser falar alguma coisa no final aí, como é que foi esse encontro para você, se foi legal, se curtiu, se mais ou menos encontrou algo que procurava nesse encontro, obter, ou seja lá o que for. Eu queria dizer uma coisa. Claro, querido. Eu acho que muitas dessas experiências que vocês têm dito aí, eu não sei se... Eu acho que eu já senti isso antes, mas não sabia o que era isso. Ah, ok. Aham. E é muito esclarecedor ver vocês falando, porque faz muito sentido tudo isso, e queria agradecer, porque isso abre uma janela assim pela qual ela estava aberta ali, mas tu não olhava por ela, e perfeito. é muito legal. Eu vou entrar no grupo lá também. Muito obrigado. Legal, querido, gratidão, velho, gratidão. É mais ou menos isso, né? A gente vai tentando conversar para que vai ficando cada vez mais fácil identificar essas coisas, né? Conforme a gente vai... Sozinho é muito complicado, não é fácil. Oi. Oi? Fala, Ramona. Eu ia dizer, Elisandro, para mim é um pouco difícil assim ainda, mas é muito bom ouvir e participar. Algumas coisas vão fazendo sentido. Vai falando aí. Deu uma trancadinha. Deixa eu tirar o meu vídeo aqui e ver se melhora. E, eu tô ansiosa também pelo encontro de tudo. Legal. Eu acho que é a minha internet. Vamos ver, tenta tirar... Gratidão a você. Ah, querida.
Muito obrigado, muito obrigado. Gratidão toda nossa em recebê-lo aqui. E vai ser muito legal também no domingo. Vai ser muito Sim, bom vai ser contar sim. com presencialmente, é sempre bom, né? É uma energia maravilhosa, né? Eu gosto também de É, estar mas presente. é poderoso, é muito bom. Mas gratidão, querido. Valeu. Obrigada. Obrigado. Érica, quer falar alguma coisa também? A única coisa que eu posso falar é gratidão. Ah, Adorei tudo querido. que vocês falaram e muita coisa fez sentido. Ah, que legal. Que bom, Érica, que bom. Gratidão pela tua Desculpa presença. estar sem imagem, mas é que agora eu tô no quarto escuro, então não tem ruído. Não tem problema, não tem problema nenhum. Imagina. Gratidão, querida. Muito obrigado pela tua presença. Valeu. Que bom. Faz outro encontro presencial quando eu estiver aí. Tá certo, Nanda, tá certo. Vamos fazer, não tem problema nenhum. Pelo menos. Hã? Tem que ter um por mês, pelo Um menos. por mês. Pois é, eu já falei com o Otávio, mas ele é um cara que tá sempre muito compromissado. Agora, quando começar a esquentar, a gente tinha que fazer uns ao ar livre, ia ser Ah, é ótimo. É muito bom, é muito bom. tramado, lembra? A primeira Oh, que maravilha, né? foi maravilhoso. Foi muito bom. Tirando os mosquitinhos lá, tava ótimo. Voltei com os dedos tudo inchado lá, com aqueles mosquitinhos. Tá toda cheia de amiga. Esses dias chegou um casal lá, um amigo meu, né? E eles falando assim, bah, chegamos agora de Gramado, passamos um final de semana lá. E eu, bah, e aí, cara, legal? Que nada, cara, fomos direto pro hospital, chegando em Porto Alegre. Mas por quê, cara? Não, cara, bate uns mosquitinhos lá, meus dedos estavam tudo inchado. E eu dava risada, eu sei como é. Próximo Tem que ir com repelente, cara. Bah. Vocês vão participar do próximo encontro que vai ter lá? Não, acho que não. Um encontro que vai ter lá vai ser algo mais grandioso lá, né? Ué? Tá lá Monja Coen, vai ter. Não. Mas tudo bem. Não. É isso aí. E tomara que o teu projeto também dê tudo certo lá também, lá do Mundo Tantra. Já deu. Ah, legal, legal. Vamos fazer uma coisa juntos no final do ano aí. Depois eu vou com vocês. Vamos combinar, sim. Vamos combinar. Que bom te ver aqui. Gratidão, querida, pela participação. Adoro. Da mesma forma. Idem. Então tá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém? Yamine? Que esse encontro não termina aqui. Ah, é verdade, ele né? Continua reverberando, sabe? Sim. E aqui fica uma leveza, assim, um silêncio, uma paz. Né? Gratidão, Lisandro, Otávio. Gratidão também, e querido. Sangha, né? Muito obrigado. Obrigado pela tua participação, pela tua contribuição. Sempre muito bom te ouvir e te ter como participante. Sempre, sempre. Que bom. Tá? Grande abraço. Fala, Xandão! Parabéns aí, viu? Ô, grande Lisandro. Guri. Parabéns. Eu queria só parabenizar o trabalho de vocês aí. Obrigado. Seu Otávio, todos aí que sempre colaboram aí com os depoimentos. É muito legal. Às vezes eu não consigo participar sempre, mas eu sempre vejo a gravação. E é muito bonito o trabalho que você faz. É legal ver eu esqueci o nome do Solemar, né? Esse pequeno reconhecimento, assim, né? Que é muito bacana. Pequeno brilho grande. Brilho nos olhos. Assim. É muito Exatamente, bonito. Né? Pequeno grande. É bonito o brilho nos olhos. Cara, tu vê que muda o semblante, né? Isso é muito legal, muito legal. Eu acho isso incrível, assim. Como começamos o Exatamente. encontro. Olha como termina o encontro, né, cara? Tu olha assim, o corpo todo, né? Relaxadão, assim, tem um brilho diferente. É lindo demais isso. Chego a me arrepiar aqui todo. Tem coisa legal. boa. Muito bom. Muito bom. Gratidão, amigão. Obrigado, gratidão aí, viu, pelo trabalho. Viu? Grato, querido. Obrigado pela contribuição. Obrigadão. Então tá, meus queridos. No mais, então, acho que era isso.
pessoal mais caladinho, mais tranquilo, sem imagens, então, né? Então, tá. Gratidão, queridos. Até a próxima. Espero né, vê-los aí, quem quiser chegar aí no encontro no domingo, né? Estaremos eu e o Otávio aqui pertinho da Redenção, ali na Casa do Sol. Quem quiser saber mais sobre o encontro, pessoal que estiver aos arredores de Porto Alegre, região, quiser saber como é que vai ser, só falar no inbox aí que a gente passa as informações, tá bom? Muito obrigado, valeu. Beijo a todos. Uma ótima semana aí a todos. Muita paz, com muita luz. Gratidão. Até. Valeu.